Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e como hoje temos ela, a doutora Renata Camargo, tudo bem? Tudo bem, Zeca, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar dos nossos parceiros, pessoal que tá com a gente, depois a gente manda bala no assunto, tá bom? Vou começar falando de reserva. Pessoal, começar falando de reserva. Se você tá morando em Marte nos últimos 30 anos e nunca ouviu falar da reserva, você precisa conhecer a reserva, marca 100% brasileira. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o link do site da reserva, que é usereserva.com, e lá tem coleção masculina, feminina, infantil, enfim, uma série de coisas que com certeza uma delas vai te atender, né? Pra você poder sair bonito, bonita no rolê, vai ser muito útil você ir lá no site da reserva. No final da compra, escolher lá tudo que você quer. No final da compra, na hora do checkout ali no carrinho, tem um lugar para você colocar o cupom. E aí a gente tem o nosso cupom aqui, que é RSV Vizinho, que vai te dar 10% de desconto, beleza? Então cola lá, um empurrãozinho a mais aí para você começar o ano na estica, beleza? E vou falar de DG Candy. O que é a DG Candy? É uma loja de doces artesanais, então se você gosta de doce, você precisa conhecer a DG. Aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube tem o link do cardápio digital e aqui no canto da tela tem o QR Code que leva vocês para o mesmo lugar, beleza? Lá no cardápio digital vocês vão encontrar doces com até 20% de desconto ou através do iFood já com os valores originais, beleza? Se nem o cardápio digital e nem o iFood, né, você clicou lá, não está disponível é porque não atende a sua região. E aí o que você faz? Tem um arroba embaixo do QR Code, você manda um direct lá e fala, eu tô em tal lugar, é uma festa, é um casamento, é grande quantidade, enfim, eles vão te dizer se é possível te atender ou não, beleza? Tem uns docinhos para você. Fica à vontade, se quiser abrir agora, se quiser abrir depois, se quiser deixar no cantinho ali, são todos seus, muito né? Para aquele melhor momento, né? A hora do doce que sempre tem, são todos seus, beleza? E vou falar de rede social. Galera, vai aparecer aí durante o episódio inteiro as minhas redes sociais do podcast, da Renata. E se você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, o seu dedo vai cair? Não vai cair, né? Então dá essa moral pra gente, é legal demais pra gente poder saber quem tá assistindo. Tá assistindo, faz um stories, marca a gente pra gente poder compartilhar e saber que vocês estão acompanhando a gente, beleza? Tá acompanhando por alguma plataforma de áudio, principalmente Spotify e Amazon Music, pô, dá essa moral pra gente também, avalia, é bacana demais pra plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar pra mais pessoas, beleza? Dito isso, vamos ao assunto. Doutora Renata Camargo, psicóloga, especialista em adolescência, né? Podemos dizer assim. Exatamente. E a gente tava conversando aqui um pouquinho no off, né, e tal, sobre os conteúdos que você tem feito na internet e tudo mais. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento, né, adolescente, internet, essa época, né, que a gente tá vivendo aí, toda essa loucura. Mas, né, até comentei com você antes, queria saber, dei uma lida no seu release lá, todo o seu conteúdo, para você me falar o que te motivou a escolher a psicologia, né? Eu sempre falo aqui em vários outros assuntos, eu acho que sempre quando tem aquela questão, né? Carreira, você escolhe ou é escolhido? O que aconteceu? Por que você optou por ser psicóloga? O que aconteceu? Foi família? Conta pra gente aí o que te motivou a escolher a psicologia na sua vida. Ah, legal, vamos lá. Então, primeiro é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo né? nosso. Eu acho muito bacana essa pergunta. Tu sabe que eu trabalho com muito adolescente, tanto no consultório quanto no workshop, enfim, que eu faço na internet. E vários me perguntam isso. Renata, como é que tu chegou a essa conclusão, né? Porque às vezes é tão difícil, a galera tá lá no final do terceiro ano, meio, sabe, olhando para o mundo e pensando, cara, onde é que eu me enquadro, né? Uhum. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sempre fui uma boa aluna, sempre estudei bastante, gosto, até hoje eu gosto de estudar. E eu nunca tive problema na escola. E um dia eu estava no intervalo, assim, e uma orientadora, psicóloga da escola me chamou. Quando ela me chamou, eu pensei assim, cara, o que eu fiz, né? Que eu fiz? Nunca fui chamada, assim, né? Aí fui lá, daí ela começou a conversar comigo, daqui a pouco ela disse assim, olha só, a gente não se conhece muito, porque eu não tenho oportunidade de falar contigo em outros momentos, tudo, não tem demanda para isso, né? Mas, cara, eu passo por ti no intervalo e tu não tá igual. Alguma coisa tá acontecendo contigo. Olha que sacada bacana dessa psicóloga. E aí eu disse para ela assim, olha, não tem nada acontecendo comigo, né? Só bobagem, na verdade, porque a minha vida tá super tranquila, tô bem na escola, tô bem com a minha mãe, com meu pai, tá tudo bem, né? Quantos anos você tinha ali? 16 anos. Tá. Aí ela me disse assim, olha, vou te dizer uma coisa, nenhuma bobagem faz alguém sofrer.
Se tu estiver sofrendo, não é bobagem, por mais simples que possa te parecer, né? Caraca. E era uma coisa assim, besta, mas comum para um adolescente. Tomei um pé na bunda, né? Entendi. E que faz parte, tava triste mesmo, enfim, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, cara, fez um sentido na minha cabeça, sabe? E ficou. Ela plantou uma sementinha que eu nunca mais pensei em psicologia. Eu sou técnica em química, fiz curso técnico, porque aí pensei assim, bom, se tudo der errado na minha vida e se eu não conseguir escolher uma profissão, pelo menos eu sou técnica em química, eu tenho algum tipo de emprego, Total. né? Aí fui lá, fiz um vestibular, não queria nada, não sei o que. Daqui a pouco meu pai disse assim, não, vai fazer um vestibular que preste, né? Vai estudar, porque tu é boa no estudo, te acha, te encontra. Aí fui na faculdade, tinha uma lista assim de cursos, não sabia o que era a maioria, porque a gente, na nossa época, terminava ainda mais cedo do que os adolescentes de hoje, a escola, né? Aí lendo lá, pedagogia não, de nenhum, não gosto, direito não é a minha praia, administração não adianta, sabe? Psicologia, me lembrei da psicóloga da escola, marquei psicologia no escuro, sem ter decidido nada. Na primeira semana, eu sempre brinco, mas é muito verdade isso. Na primeira semana de aula, eu entendi que eu estava no lugar certo. Cara, é muito louco, né? E aí, até o que eu falei no início. Sempre tem alguém com alguma coisa que te influencia, cara, talvez pra vida inteira, né? Como é importante a gente, entre aspas, influenciar as pessoas, né? Às vezes você não sabe tanto pro bem quanto pro mal, o quanto uma atitude sua... Não sei se você teve contato com essa psicóloga depois. Eu não sei nem o nome dela. Olha isso, não cara. Me lembro. Tipo, ela mudou tua vida e você não teve a oportunidade de falar isso pra ela. Uma coisa que eu fiquei curioso. Na hora que ela passou por você e te viu ali, era uma coisa que estava acontecendo por vários dias? Ou ela já tinha reparado em você? Ela chegou a comentar isso? Ou foi naquele dia ela bateu o olho e falou, cara... Naquele dia ela bateu o olho e viu que tinha alguma coisa diferente. Cara, que doideira. E aí é muito doido isso, né? Porque hoje eu sempre trago, tanto para os adolescentes quanto para as mães. As mães me perguntam assim, Renata, como é que eu posso fazer para não deixar meu filho se influenciar, né? Tão difícil na adolescência. Aí crio bem, vou lá, né? Ensino certo e tudo mais, vai lá, arruma um amigo e faz um monte de bobagem, né? Como é que eu me livro disso? Cara, não tem como se livrar disso. O adolescente, ele tá numa faixa etária, numa fase onde ele é super mega influenciável. Talvez seja uma das maiores características da adolescência. Só que a gente precisa entender isso e precisa coordenar essas influências que tem em volta, né? Quanto mais influência positiva, mais pro lado positivo a gente puxa um adolescente. É uma questão quantitativa, né, eu acho, nesse momento. Não sei se faz sentido isso. Sim. Não tem como evitar as influências ruins, mas você tem que colocar mais influências boas do que ruins. Então, acho que numa questão quantitativa ali, ele vai, né, seguir a maioria. Nesse momento que você entra em psicologia, sou completamente leigo e tal. Vai lá. No momento que você entra, é uma questão de psicologia meio que geral, assim. Nesse momento você não escolhe alguma área específica, né? Nunca quis trabalhar com adolescente. Isso, tipo, e aí, como é que foi? Porque eu imagino, né, eu gosto muito de psicologia, eu fiz publicidade, em algum momento a gente teve uma aula de psicologia, mas era voltada pra publicidade. Então eu sei que existem algumas áreas ali, mas na hora que você entra no curso de psicologia, é uma coisa geral, certo? Em que momento que você fala, pô, adolescente, pode interessar? Como é que funciona isso? Pois olha só, eu nunca quis trabalhar com adolescente, tá? Por quê? Porque eles são chatos pra caramba. Ai, tadinhos. Porque, gente, não tem teoria específica para isso. Existe uma teoria da infância esticada para adolescente. E existe uma teoria da idade adulta puxada para adolescência, entende? Hoje, cada vez mais, a gente busca um entendimento, e é justamente por isso que eu fiz, hoje eu tenho um curso de formação em adolescência contemporânea, para ensinar outras psicólogas a trabalharem com os adolescentes. Então, assim, não existe agora e outro curso parecido com esse, e também nem existia na época. As pessoas não falavam sobre isso, né? Então, eu não queria trabalhar com adolescente. Eu pensava, capaz, eu vou estar no meio do meu consultório lá, não sei nem como falar com eles. Eu me lembro, assim, que eu não sabia nem falar palavrão na entonação deles, entende? Eu tive que treinar isso. Parece piada, mas não é, né? Porque uma coisa é tu falar um palavrão na entonação de adulto, outra coisa é tu falar na gíria do adolescente, né?
que muda todo o contexto. O contexto, exatamente. Tipo, existe o palavrão ofensivo e o palavrão vírgula do adolescente, né? Exatamente. E aí comecei a atender, desde que eu comecei a atender, eu sempre atendi muito. Eu sempre, desde que eu me formei, eu atendi, assim, entre 50 e 60 pacientes por semana, porque eu comecei, a minha primeira especialização, hoje eu tenho 8 sem contar o doutorado, tá? Mas a minha primeira especialização foi residência clínica. Foi maravilhosa, porque eu fazia a triagem dos pacientes que chegavam. Então, eu comecei a trabalhar meu olho, entendeu? Uhum. Hoje, por exemplo, sabe aquele olhar que eu te disse da psicóloga que só cruzou comigo? Eu cruzo com o adolescente, eu já sei se ele tá bem ou não, né? Então, assim, fui trabalhando o olho, tudo foi muito legal. Mas eu não queria adolescente. Aí, comecei a atender no consultório e lotou de criança. E eu sempre trabalhei muito bem com criança, né? Uma das minhas primeiras especializações foi de infância e adolescência, mas a adolescência era meio semestre em 3 anos, né? E aí comecei a atender a infância, só que as minhas crianças cresceram. Entendi. E aí o que eu tinha que fazer? Ou eu repassava esses pacientes, ou eu ia estudar. Total. Né? Porque eu já estava com eles ali. Eu já estava com atendimento, com tratamento em andamento, né? Era injusto com eles abandonar, né? Tipo, ó, agora eu não quero mais trabalhar porque vocês estão virando chato. Não existe isso, né? E aí eu fui atrás de estudo. Estudei no Brasil, depois fui estudar na Argentina para conseguir dar conta de tudo. Cara, e é muito legal, assim, porque quando você fala de adolescência, você falou que não existe uma ciência exata, né? Assim, do adolescente e um comportamento. Eu falei, eu fiz publicidade, mas eu trabalhei muito tempo com turismo, em viagens de formatura. Então, o que acontece? A gente pegava sempre o adolescente na viagem de formatura do 9º ano e depois no 3º ano. E eu trabalhei nessa empresa por 15 anos. Então, era muito louco porque a gente tinha exatamente a comparação do aluno exatamente na mesma idade. Tô falando eu que trabalhei, por exemplo, por mais de uma década. Então, eu consigo dizer exatamente como era o comportamento dele lá em 2008, quando eu entrei nessa empresa. Cara, e depois até 2021, quando eu saí. E muda muito de acordo com o ambiente todo. Então, assim, se você foi lá e estudou como se fosse uma ciência exata nos anos 90, nos anos 2000... Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Os problemas são outros. E aí, assim, só que eu acredito, que nem você falou já agora um pouco no início, né? Eu acho que a grande característica do adolescente é o fato dele ser completamente influenciável. Você acha que essa é a grande questão? Porque, como eu falei, os problemas são outros. Então, hoje a gente tem a questão, a gente vai falar daqui a pouco, a questão do celular, o vício do adolescente e tudo mais. Mas lá em, sei lá, nos anos 2000, não tinha o celular. E adolescente já era chato lá. Já tinha... Então, você acha que a principal questão é o fato dele ser influenciável? Ou, sei lá, insegurança? Existem outros fatores pra... Se a gente... É que a gente falou, não existe receita de bolo, mas algum ingrediente ali... É comum entre eles. Teria alguma coisa assim pra se ficar atento? Tá, vamos pensar assim. Se tivesse uma regra geral, tá? Vamos montar um slogan aqui da adolescência. O adolescente é o reflexo da sua época, tá? O adolescente da nossa época era diferente, nós éramos diferentes do adolescente de hoje. Sim. Não quer dizer que a gente sofria mais ou menos, mas é diferente porque tinham outros conflitos e outras questões sociais atravessadas. Quando eu fui fazer meu doutorado, o meu intuito sempre foi estudar e pesquisar o que influenciava mais esse adolescente. Por que uns se perdiam, outros não se perdiam? Por que uns conseguiam construir a vida e outros se perdiam lá na época de escolher a faculdade? Por que uns começavam a trabalhar e outros não conseguiam trabalhar? Né? E aí eu fui checar através tanto de entrevista quanto de testagem para conseguir comprovar e contrastar, né, as respostas, o que influencia. E, na verdade, eu cheguei à conclusão nessa pesquisa, nessa tese de doutorado, que as 3 áreas influenciam na mesma proporção. A família, o interno dele, o desenvolvimento da personalidade e o social. Um adolescente com uma família desestruturada,
tem várias questões a serem trabalhadas, mas não quer dizer que a vida dele vai ser ruim. A gente tem a possibilidade de fazer ser boa, né? Porque existem outros universos de influência que a gente consegue chegar junto e trabalhar. Assim como um adolescente com uma família super estruturada, foi desenvolvendo a personalidade super bem, mas caiu num grupo que só faz coisa errada, cara, vai desviar, entendeu? Então, a gente precisa entender que o adolescente ele está dentro de uma fase de conflito. E esse conflito vai circundando o que o social vai apresentando para ele. Entendi. Entende? Cara, e assim, não sei se também, você falou na questão de proporções, não quer dizer que um sofreu mais que o outro, mas a gente tem a percepção de que hoje em dia, devido à internet e tudo mais, isso tá um pouco pior. Isso é, de fato, não sei se existem estudos nisso. Quando eu digo pior, eu digo assim, mais complicado, talvez com mais conflitos e tudo mais. Existe algum... Isso realmente é real? Existe alguma coisa estudando sobre isso? Ou é só uma percepção? Porque eu tô perguntando isso. Ontem eu tava vendo um podcast, inclusive, falando sobre as quedas de avião, né? Que parece que tá caindo muito mais avião. E aí eles levantaram o dado que o ano passado, até esse período, até fevereiro, março, já tinha caído mais avião do que esse ano. Só que devido à internet e tudo mais, a gente tá vendo mais e tá tendo a percepção de que tá caindo mais avião. Não é verdade. Os dados mostram que o ano passado caiu mais avião e morreu mais gente até esse período do ano. E aí, hoje em dia, eu fico sempre com o pé atrás quando eu vejo alguma coisa tipo assim, os adolescentes... Fala, cara, será que já não era assim, só que a gente não sabia? Como que é isso? Existe esse dado ou é só uma percepção? Como é que isso está funcionando? Inegavelmente, a internet nos traz muito mais conhecimento de coisas, de situações que acontecem, né? Existe um acordo de cavalheiros dentro da comunicação que não se veicula notícias de suicídio. Só que suicídio tem desde que o mundo é mundo, né? Então, a gente precisa entender que hoje a gente tem uma pegada de informação e de abertura para conhecer o outro muito maior. Na minha época, eu conheci, me influenciava por pessoas que estavam ao meu redor. Hoje, o meu filho, que é jogador de categoria de base lá, ele se compara com o Ronaldinho Gaúcho, com o Neymar, com o Cristiano Ronaldo, entendeu? Ele não se compara com o jogador do Inter ou do Grêmio que está ali na nossa cidade, entende? Então, assim, eu acho que tem os dois lados. Primeiro, a gente tem mais informação de coisa ruim que chega. Segundo, os adolescentes têm mais se comparam com pessoas que chegaram mais alto, mais top, e aí começa a ficar difícil, porque esse caminho a ser percorrido, às vezes, é irreal para alguns, né? Vou pegar o meu filho, tá? Vamos pegar o exemplo dele. Ele joga futebol, ele joga super bem futebol. Mas eu não sei se ele vai ter o mesmo encaminhamento do Neymar, entende? Tomara que tenha, mas eu não sei se vai ter, né? Agora, dentro da cabecinha dele, uma das comparações é essa. E isso é péssimo, porque assim, tem vários termos, né, que o pessoal, os coaches, a galera fala, mas assim, a gente costuma se comparar com o palco da pessoa, não com os bastidores. Exatamente. Então, por exemplo, cara, a gente não se... Porra, existem uns zilhões de níveis do menino que tá começando com o Neymar e, cara, se você chegou na metade do caminho do Neymar, tá ótimo, né? Você chegou na metade do caminho do... E aí, a mesma coisa, se você for falar com o Neymar, ele vai falar, pô, eu queria ter ganho uma Copa do Mundo. Aí você vai chegar, falar com o Ronaldo Fenômeno que ganhou uma Copa do Mundo, pô, mas ele queria ter ganho 5 bolas de ouro igual o Cristiano Ronaldo. Aí o Cristiano Ronaldo falou, pô, mas eu queria ter ganho 8 igual o Messi. O Messi gostaria de ter sido o Pelé. Entendeu? Tipo, e aí, todo mundo vai se comparar com uma outra pessoa. E aí, só que o cara não se compara com ninguém que tá no meio do caminho. Ele mira naquilo, né? A menina gravou o primeiro vídeo, ela quer ser a Virgínia. Que, tipo, é um bagulho muito louco. E aí, assim, uma coisa que eu vejo que fica muito distante, e você falou no começo sobre o palavrão que o adolescente fala e a diferença da tonalidade, da gíria e tudo mais. E eu percebo isso até por mim, que trabalhei muito com os adolescentes, e eu vejo que muitas vezes as pessoas na minha faixa de idade não têm esse vocabulário, e eu consigo ter porque eu trabalhei com eles e trabalho com comunicação, e eu vejo que os pais, que muitas vezes também já têm a mesma faixa de idade minha, um pouco mais velho, enfim,
O grande problema, tô falando da minha visão, é não saber se comunicar com esse adolescente. E, às vezes o pai até tem a boa vontade de, ele quer, mas é como se ele falasse português e o filho falasse inglês. Uhum. O que existe alguma coisa, vocês trocam, e aí uma coisa que é importante dizer, você falou, né, o atendimento com os adolescentes que vão lá, que eram crianças, viraram adolescente, você atende tanto o adolescente quanto os pais, ou não? Só o adolescente? Sim, tanto o adolescente quanto os pais. Como que você fala pra ele? Cara, uma das questões é que ele não tá entendendo o que você tá falando e você não tá entendendo o que ele tá falando. Exatamente assim como tu tá falando. Entende? Assim, ó, existe muita psicóloga que trabalha com adolescente que tem um receio de trabalhar com os pais. Uhum. Ou porque pensa que quebrando, né? Fazendo essa comunicação acontecer, quebra com o sigilo do paciente, Uhum. que isso é irrisório, porque vamos pensar assim, eu sempre combino com os meus pacientes o seguinte, cara, olha só, se tu topar o tratamento comigo, eu tô contigo até, desculpa, não sei se dá pra, né? Pode falar o que você Até quer. o inferno, Sim. entendeu? Mas eu tenho que confiar em ti. Tá. Eu não posso descobrir as coisas pela boca de outra pessoa. Entendi. Entende? Então, assim, vou conversar com a tua mãe e com teu pai quando eu achar necessário. Eu nunca vou chegar lá e vou dizer assim, o fulaninho me contou isso, então olha só, sabe aquele dia ele vai fazer cagada, não sei o quê. Não. Agora, eu preciso conversar com a tua mãe e com teu pai para dizer, olha só, vocês têm que conversar mais sobre isso ou mais sobre aquilo. Sabe aquela regra tá exagerada? Não, mas olha só, esse celular aqui, cara, tu tá deixando muita oportunidade, ele tá sozinho na internet, não, sabe? Ninguém tá vigiando, ninguém tá conseguindo... Vigiar não, porque é uma palavra ruim. Ninguém tá conseguindo controlar muito o que ele tá fazendo. Então, assim, esse tipo de comunicação eu tenho que ter, porque não adianta eu trabalhar com adolescente e não dar ferramenta para os pais conseguirem trabalhar também em casa. Entendi. Né? Eu sempre digo, a gente tem que falar a mesma linguagem, senão não rola. Vamos pegar os pais e essa linguagem que tu falou, né? Vou te dar um exemplo de problema de comunicação. Quando a criança ali passa para a pré-adolescência e vem toda a disfunção, a desregulagem hormonal e dá uma desregulagem de humor e tudo mais, muitos deles têm picos de altos e baixos. Às vezes dão umas respostas meio grosseiras, assim, e até eles se assustam com aquela resposta, porque o corpo deles está banhado de hormônio e aquele hormônio está bagunçando tudo. Essa mãe e esse pai precisam entender que isso está acontecendo. Não é um desamor aquele tipo de resposta. Agora, essa mãe e esse pai tem que ter o pulso para não permitir que isso aconteça. Entendi. Entendeu? Não é porque é normal e faz parte que agora pode tudo, então tu pode me tratar mal. Não, mas eu tenho que entender que tu não tá sendo do mal porque tu tá respondendo assim, entende? Então, esse tipo de comunicação e clarear das coisas precisa acontecer com os pais. Eu percebo que tem uma coisa, hoje em dia, é que isso faz muito sentido com o que você falou, que tem, tudo bem, mesmo que isso seja natural e tudo mais, existem várias outras coisas que são naturais, que não é porque é natural, porque é certo. E às vezes eu tenho vontade de sair na rua quando a pessoa falar bom dia, eu falar bom dia, por quê? Mas eu não posso. Existe um senso comum ali de, tipo, não é porque eu tô sentindo que eu posso botar pra fora, porque existe uma sociedade envolvida ali, né, nesse contexto. E talvez, aí eu não sei se também se vocês já estudaram sobre isso, ou se é uma coisa que tá acontecendo, talvez um pouco dessa falta de percepção dessa geração quanto a isso. Quanto que... Tem uma influenciadora, que a gente tá até vendo ela talvez vir aqui, que ela fala sobre a geração Z no mercado de trabalho. E aí tem uma série de respostas que eles dão, assim, que não faz o menor sentido. Cara, não é possível que esse cara tá achando que isso é normal. E eu não sei, por que você acha que isso pode estar acontecendo? Em que momento que perdeu-se essa... Perfeito. Esse medo que a gente tinha de, tipo, falar pro chefe, não vou. A gente não falava isso. Hoje o cara fala, pô, não vou. Porque sei lá. Não tô afim. Não tô afim. Uhum. Que momento você perdeu essa noção disso? Olha, é muito interessante isso que tu tá perguntando. E eu vou voltar pra tese de doutorado, tá? Claro. Pelo seguinte... Porque uma das questões fortes que eu pesquisei era o porquê que os pais estão com tanta dificuldade de ensinar o básico para os filhos. Porque existe o que é elaborado, que não são todos, talvez, que vão conseguir ensinar, porque talvez não tiveram ensinamento de vida, mas existem coisas básicas, como respeito, tolerância, reciprocidade, né? Enfim, coisas básicas.
E uma das conclusões da tese de doutorado é justamente que os pais passaram tanto trabalho para conseguir, sabe, se chegar num nível de vida em que conseguiram ficar bem, né, ter uma grana legal para ter uma vida tranquila, pagar uma escola para o filho, ou um curso de inglês, ou um celular, seja o que for. Né? Eles lutaram tanto para aquilo, só que essa luta foi tão sofrida que eles querem evitar esse sofrimento pro filho. Mas eles não conseguem entender que eles só conseguiram chegar ali de verdade porque eles sofreram, porque... Eu vou te fazer uma pergunta. Pensa na tua vida, tá? Tiveram várias coisas boas e ruins que aconteceram. Só que hoje, tu é o reflexo dos dois lados. Tu só amadureceu em algumas coisas porque tu teve que passar por algumas coisas ruins. Tu aprendeu, sofreu, doeu na carne. Mas tu aprendeu, entendeu? Te pergunto, se tu não tivesse passado por essas situações, tu estaria aqui hoje? Não, total. Faz total sentido. E eu ouso a dizer que eu acho que a gente às vezes aprende mais com o que dá errado. Exatamente. Que é tipo assim, como é que você sabe que hoje você não pode botar a mão no fogo? Porque você botou a mão lá onde queimou. Exatamente. Tipo, se você não fala... Eu gosto muito de ver Black Mirror. Sabe Black Mirror? É sério? Tem um episódio que é sobre um negócio que eles colocam um chip na filha que faz com que ela não veja as coisas que ela tem medo. Então, assim, ela tem medo de, sei lá, barata. Então, ela não vê a barata. E, teoricamente, na infância, isso é uma coisa legal. Só que tem um dia... Ela tem medo de cachorro. Aí, eles fazem um bloqueio lá. E aí tem uma hora que ela para de ver cachorro. Ela não vê o cachorro, porque ela tem medo pra ela poder... E no caminho que ela vai pra escola, ela tinha um cachorro. Só que chega um dia que a menina para de usar aquilo por algum motivo. Ela decide que não quer mais. E aí ela... Sei lá o que acontece, ela é atacada por um cachorro. Então, assim, ela poderia ter ido por um outro caminho. Ela não precisava passar pelo cachorro ali. E eu acho que é muito um reflexo da vida. De tipo... Cara, se você... Primeiro dia que você viu o cachorro ali, falou... É só mudar de rua e eu não vou passar na frente do cachorro. Então, eu acho que as coisas ruins, entre aspas, moldam muito mais o caráter, né? Não sei se essa é a palavra certa. Mas no futuro, né? E eu acho que talvez seja isso. O que os pais fizeram pra evitar dos filhos passarem por isso. Estão deixando eles, tipo, não, mas só se eu falar pro chefe que eu não vou e tá de boa. Quer ver uma pesquisa que saiu esses tempos? A geração Z vai pra entrevista de emprego com os pais. Eu vi Cara, isso é louco demais, entendeu? Chega alguém pra fazer uma entrevista de emprego comigo, digamos que, né, na minha época lá de faculdade eu já fiz estágio em RH, eu não gosto, não é uma área que eu me identifico, mas já trabalhei um pouco com isso. Há muitos anos, há 20 e tantos anos atrás. Mas, cara, se chegar um adolescente, tá? Com o pai do lado, mas eu já faço um X na hora. Cara, exato. Porque a autonomia é zero, tu entendeu? Como é que eu vou dar um trabalho legal, bacana, pra uma pessoa que não tem autonomia? Não, e tem uma coisa que eu acho que faz, assim... É justamente, talvez, esse medo de errar que faz eles fazerem... Porque, assim, tudo bem, você pode ir lá e falar merda. Acontece. Você vai aprender que você não pode mais falar aquela merda. Não passou na primeira entrevista, você vai passar na segunda. E tá tudo bem. A vida é isso. E talvez aquele... E aí, também outra coisa que... São várias coisas que a gente vai vendo. O tal do imediatismo, né? Deles, que não sei se realmente é uma consequência da internet. Mas eu acho que rola muito isso. Porque, assim... Porque, na minha visão, por que ele vai com o pai? Porque, tipo, se eu errar, ele vai me ajudar. Cara, mas não, errar faz parte. Se você errar, você vai aprender, isso aqui eu não posso falar, vacilei. Então, na próxima, eu não falo. Não quer dizer que a primeira entrevista você... Mas é o imediatismo. O cara não se permite errar. Faz sentido isso? Faz. Faz total sentido, mas não é um reflexo somente da internet, tá? Vamos lá. Ser imediatista é uma das características da adolescência. Eles não têm a visão de consequência a longo prazo. Por quê? Porque não tem a área cerebral ainda formada para isso, né? O córtex pré-frontal amadurece entre 25 e 28 anos. Existe diferença ali de autores que falam sobre isso, mas antes de 25 não amadurece. Então, eles não têm essa antecipação de consequência, entende? O que a internet faz? A internet usa, né? Não sei se dá para a gente falar assim, porque não nós que usamos a internet, né? Mas a internet se alimenta dessa característica e produz cada vez mais dopamina. Quanto mais dopamina produzir, mais rápido eu vou querer que essa produção aconteça. Quanto mais rápido eu quiser que aconteça, mais eu vou ser imediatista. Então, superacelera uma característica que já existe. Entende? Entendi. Existem outras coisas que causam isso? Além da internet? Tipo, eu vou falar uma coisa que eu vi outro dia, e aí eles falavam até muito sobre a questão de pornografia.
que tem a ver com a adolescência e talvez pra gerar isso daí. Tem a ver também, ó, existem outras coisas além de internet, pornografia? Tudo que desequilibra a química cerebral prejudica demais, certo? Uhum. A pornografia desequilibra a química cerebral. Por quê? Porque o adolescente está num desenvolvimento de sexualidade. Uhum. Ponto. E aqui a gente não vai entrar em outras questões de sexualidade, Sim, porque sim. o mundo hoje está gigante, tem muitas áreas, né, que a gente, muito tema que a gente poderia falar sobre isso. Mas vamos pegar assim, simplificando, é uma fase de desenvolvimento de sexualidade. Quando se desenvolve sexualidade, qual é o processo natural? Primeiro eles passam por uma questão de descarga, certo? Uhum. De descarga de pulsão, de energia. Vamos botar o termo energia para a gente entender bem. Cara, vai acumulando energia, daqui a pouco tem que botar para fora, Sim. né? E aí, quando começa a desenvolver a sexualidade, isso começa a acontecer. Precisa acontecer um caminho, que é o caminho dessa descarga para a ternura. Para esse adolescente conseguir colocar essa pulsão, essa energia num relacionamento saudável. Entendeu? Tipo, e dosando ao longo do caminho. Né? Exatamente. E considerando a pessoa que está com ele. Entendi. Agora, quando entra uma pornografia no meio desse caminho, a pornografia objetiza, não sei se essa palavra ficou bonita, o outro. Entendi. Entende? E aí esse adolescente não está mais se importando com o outro. Ele descarta o processo do caminho. Exatamente. E ele acha... ele fica na descarga, e o troço perde o sentido. Entendi. E aí, como ele fica na descarga, ele produz cada vez mais esse imediatismo de satisfação. Entendi. Entendeu? E aí fica viciado Fica naquela... viciado. Hoje se sabe que existem vários processos que alimentam o vício. Hoje a gente não pode mais falar de vício somente com substâncias químicas, por exemplo. A internet vicia, a pornografia vicia, correr vicia. Queria ficar viciado. Não consigo. O exercício físico, se tu faz sem parar, também te vicia, né? A questão é a gente conseguir diferenciar... Mas tem uma parte ruim, até... Porque tem umas pessoas que falam, viciei em correr. O excesso... Tudo bem. Se ele não lesionar os músculos, se ele não parar de socializar, se ele não romper com os relacionamentos dele e deixar de trabalhar, tá tudo bem, tu entendeu? Entendi. Agora... esse é um processo que as pessoas às vezes não se dão conta, porque a corrida é top, eu adoro correr, entendeu? Eu gosto, gostaria de ter mais tempo para isso, mas não tenho, mas gosto, né? A corrida é top, ela só não é top quando é em excesso, ou seja, tudo que é em excesso prejudica. Entendi. O pessoal fala, hoje em dia é aceita da corrida, né? O negócio tá criando, a pessoa não consegue correr sozinha, ela te chama, fala, eu vou correr, não, mas vamos junto. Mas eu acho que desses aí, o melhor seria esse. E uma coisa que a gente falou agora há pouco, e eu fiquei curioso talvez em como isso é passado, que é justamente a questão da comunicação. Porque eu acho que a gente tá falando de um boom de internet a partir de, sei lá, 2010. Eu acho que é quando rola o grande boom ali da revolução digital que se fala. Talvez esses adolescentes de agora, em relação aos pais, é o maior gap de comunicação da história. Tô falando besteira, não? Não. Porque no passado, outro dia a gente tava até brincando, não lembro qual era o contexto, mas assim, sei lá, meu pai, durante, sei lá, 50 anos da vida dele, 40 anos da vida dele, era o videocassete. Aí depois, em 10 anos, passou de videocassete pra Blu-ray, pra não sei o que, mudou muito rápido. Então hoje existe um gap muito de ferramenta, vocabulário pros pais. Então hoje o pai de, sei lá, 40 anos e o filho de 15, 20, sei lá, são universos completamente diferentes. E você falou que avisa isso pros pais. Cara, você não tá falando a mesma língua dele e tudo mais. Só que eu imagino que os pais devam falar, tá, e aí? Como é que eu faço pra aprender? O que se recomenda para esses pais? Cara, você tem que ir perguntar o que eles estão usando, como é que fala? Porque assim, ele sai de lá sabendo que ele não está conseguindo se comunicar com os pais, com os filhos. E aí, ele faz o quê? Tá, olha só. Para te responder isso, eu vou te responder uma coisa antes, tá? A internet nos trouxe um desenvolvimento do digital.
Só que para usar o digital, nós precisamos nos educar para o digital. Assim como eu educo os meus filhos em termos de personalidade e caráter no offline, eu tenho que ensinar no online também, tá? O que a internet produz no adolescente? Produz essa aceleração. Ou seja, não se tem mais tempo para ler um livro, não se tem mais tempo para fazer coisas que antigamente fazia, porque a internet super acelera, certo? Na contrapartida, nós temos uma geração de menor QI do que os pais. É a primeira geração na qual o QI dos filhos é menor do que o dos pais. Ou seja, já está nos mostrando que o troço não está legal, né? Por quê? Porque eles estão estudando do jeito deles, mas eles não estão desenvolvendo a potencialidade que eles poderiam desenvolver, certo? O que os pais podem fazer com isso? Podem entrar um pouco, né? Na verdade, é um meio do caminho, né? A gente precisa trazer os pais para esse meio do caminho e trazer os filhos para esse meio do caminho para que as coisas aconteçam. Quando a gente fala de comunicação, tem várias teorias argentinas, e a Argentina deu um up muito grande na teorização da fala, da comunicação e da interação familiar, tá? Tem várias teorias que nos trazem, que nos mostram que a nossa coerência de pensamento está no associativo. Eu, Renata, aprendo associando que isso relacionado àquilo lá, produz aquilo lá. Não, então eu já sei que se eu fizer isso vai dar aquilo, sabe? Eu vou trabalhando o meu cérebro, associando os meus conhecimentos e vou conseguindo entender as coisas. O adolescente tem um processo conectivo. Uma coisa se conecta com a outra e o meio do caminho não tem sentido. Olha que louco isso, tá? O meio do caminho está sem sentido. Quando o meio do caminho está sem sentido, o cérebro não está fazendo sinapse da melhor forma. Entendi. Eles não estão conseguindo produzir a sua potencialidade. Qual é o caminho? É a gente conseguir trazer os pais para esse meio do caminho e os filhos para esse meio do caminho. Não adianta os pais dizerem assim, mas na minha época era muito melhor. Nossa, eu odeio então, essa frase. né? Então Nossa. tem que ser que nem era na minha casa. Agora tu vai entender na marra, não sei o quê. Cara, o adolescente não vai ir na E vai tua fazer onda. o quê? Tipo, na minha época, tá bom, mas não é mais essa época. Exatamente. Eu vou fazer o quê? Exatamente. Voltando lá para a primeira frase, né? O adolescente é reflexo do seu tempo. Exato. A gente precisa também evoluir. Por isso que eu falo da adolescência contemporânea. Não se atende um adolescente hoje com uma técnica passada, porque não dá certo. A gente não entra na cabecinha deles. Total. Entende? Não, isso faz muito sentido. E aí, quando você fala, né, de ser contemporâneo, né, a ver com a tua... O que a pandemia causou nessa galera? A percepção também que eu tenho é que ficaram um pouco... E aí tem uma questão também de idade, né? Que existe uma questão legal, que entende que a partir de 18 anos é adulto. Você já falou que o córtex pré-frontal ele tá se movendo, né, até os 25 anos. Então a gente tá falando de pessoas que completaram 18 anos e teoricamente são adultas, mas não estão completamente formados ali. Mas a formação desse jovem adulto e do adolescente, ele passa pelas convivências ali, que a gente falou, erros e acertos que vão acontecendo durante a vida. A gente tem um período de 3 anos ali de pandemia, onde essa convivência não existiu. Qual é o reflexo disso? E já foi percebido? Já foi ou vai ser uma coisa que no futuro a gente vai conseguir perceber que adultos estão ali atrasados há algum tempo? Tá, olha só, existem estudos que comprovam que qualquer problemática social só é mensurável depois de 10 anos, tá? Porque a gente consegue ter um gap de desenvolvimento até lá. O Congresso Internacional, que vai ser em Lisboa, fala sobre isso nesse ano, que é justamente o que o traumático produziu em toda essa galera, tá? Então, é um tema que está sendo estudado. Agora, vamos pensar assim, se eu entrar no psicologuês aqui, tu me puxa, por favor, tranquilo, tá? Mas vamos pensar assim, cada área de desenvolvimento, cada época, cada fase de desenvolvimento tem tarefa de amadurecimento, tá? Qual é a tarefa da latência? Latência ali entre 6 anos e 10, tá? Mais ou menos. A tarefa é adormecer a sexualidade para que eles consigam casar essa energia com a escola, com o aprendizado e que consigam se desenvolver, certo? Qual é a tarefa da pré-adolescência?
é aprender a regular essa variação de hormônio, porque isso vai regular o humor deles, e aprender que eles não têm o direito de tratar os outros mal porque eles estão de mau humor, certo? Então, na verdade, é um aprendizado, um desenvolvimento de ferramentas, tá? Qual é a tarefa da adolescência? A tarefa da adolescência é aprender a se relacionar, aprender a estudar com uma profundidade um pouco maior, fazer a socialização acontecer, desenvolver a questão do esporte, começar a pensar no planejamento de vida. Olha só, estou falando de um monte de coisa que se a gente botasse no mundo dos adultos, o adulto surtava, certo? Tá? Se dobrar para a autoridade, entender que existem regras que, bueno, eles têm que cumprir, não tem o que fazer, hierarquia. Goste ou não. Né? Então, assim, estamos falando de tarefas das fases, tá? Agora tu pega um gap de 3 anos e bota isso num adolescente. Os que entraram na pandemia com 11 saíram com 14. Então, o que eles fizeram? Eles construíram essas tarefas? Não, porque eles estavam dentro de casa. Perderam isso. O adolescente que tinha que começar a namorar não beijou na boca, porque era perigoso beijar na boca. É isso. Entendeu? Não se relacionava porque não tirava máscara. Eu tive paciente no consultório que eu tive que trabalhar com eles para eles terem coragem de tirar máscara. Entende? Então, assim, prejudicou o desenvolvimento a valer. Eu tenho adulto jovem hoje que eu trabalho o reflexo dos relacionamentos. Porque lá com 15, 16, começa a se relacionar numa profundidade um pouco maior, certo? Com algumas intimidades e tudo mais. Cara, não aconteceu. Aí tu tem que ter as tuas primeiras experiências com 21. Como é que tu tem coragem de, com 21, sair para esse mercado de relacionamento? Atrasadíssimo. Entendeu? Então, assim, mesmo que não tenha saído esse estudo, em termos clínicos, em levantamentos clínicos, a gente já sabe que a galera tá numa defasagem absurda. Então, é isso que eu já é nítido pra mim, assim. Né? Sem contar com a aprendizagem. É isso. Porque tu pega quem começou a ler e escrever, na pandemia foi um caos. Tu pega quem começou a desenvolver o raciocínio lógico, que é lá a matemática um pouco mais aprofundada, também virou um caos. Porque aprendia pelo computador, desligava, via um vídeo, daí voltava, aí saía para o intervalo, aí dormia, voltava, esquecia de ligar o computador, né? Não, e os próprios professores não estavam nem no começo, até eles saberem o jeito certo de, como é que eu vou prender a atenção dessa pessoa? Tem vídeos engraçadíssimos de professores na pandemia, coitados. Caiu de repente, ensina aí online, uma parada que você... Então, tudo... A pessoa que estava ensinando não estava ensinando da melhor maneira, o que estava aprendendo com certeza não estava aprendendo da melhor maneira. E é isso, você falou, não sabia dessa regra, entre aspas, de 10 anos após. Mas assim, já é meio nítido. E eu acho que eu tenho visto muito conteúdo sobre isso da geração Z no mercado de trabalho e tal, super engraçados. Mas eu acho que muito é sobre isso. É muito sobre... Eu acho que já seria um pouco assim, que a internet já estava vivendo, mas o que aconteceu na pandemia, em todos os quesitos que a gente está falando... você falou aí do cara que não se relacionava. Com certeza aumentou o consumo de pornografia. O cara que não saia, com certeza aumentou. Você vai ver TikTok. Cara, o cara realmente ficou viciado. Se ele tivesse... Imagina, esse cara que ficou 3 anos em casa, que era o ensino médio. Ele não ia ter tanto tempo pra ficar viciado em TikTok se ele tivesse que ir pra escola. Se estivesse jogando futebol, se estivesse no Grêmio Estudantil, se tivesse, sabe? Ele não teria. Então, eu acho que é uma coisa que aconteceu tudo meio junto. Não dá pra comparar com a... Primeiro que não tinha tanto conteúdo antigamente. Sei lá, Malha eu tinha na época da adolescência um Orkut que, tipo assim, era 12 fotos. Imagina hoje, 12 fotos na internet. Tipo, você tinha 12 fotos no álbum e, nossa, você era o rei. Então, já era um outro consumo. E aí, a gente tá falando desse crescimento todo, isso que a pandemia pode ter causado. E aí vamos falar da questão que a gente até comentou, acho que no off, sobre agora a proibição dos celulares. Que é uma ruptura de, tipo assim, eu acho que a internet ela tava vindo assim, quando eu digo internet, consumo do celular também, vem a pandemia, joga lá pra cima, e aí esse cara volta pra escola. E aí? E aí passa, sei lá, a gente tá em 2025, a pandemia teoricamente terminou 23, vamos colocar assim. Aí 2 anos depois o cara tá, tipo assim, completamente viciado. Que nem até esses dias, a minha sobrinha, tipo assim, todo mundo na mesa, ela de fone, ouvindo. Porra, brother, tudo bem, mas presta atenção, as pessoas estão aqui, é o que você falou. Convive, faz parte do negócio. O cara tá... Aí ele vai pra escola e agora é proibido utilizar o celular na escola.
essa criança vai bater a cabeça na parede? Como é que vai ser isso? E como é que vocês estão estudando e lidando sobre isso nesse contexto aí das crianças? Eu não sei como é que tá rolando. As crianças devem estar malucas, dando mortal pra trás na escola. Olha, eu vou te dizer que, para mim, eles estão num processo de abstinência. Uhum. Toda vez que a gente tira, né, um comportamento, uma substância, seja o que for, que causa dependência, que causa um uso abusivo no funcionamento, no cérebro, seja no que for, e a gente retira isso drasticamente, a gente produz abstinência, certo? Quando tu toma uma medicação, tu não vai cortar essa medicação do dia para a noite, tu vai desmamar essa medicação, certo? O que aconteceu com essa lei é que eles cortaram drasticamente. Ou seja, na pandemia, nós mergulhamos as crianças e os adolescentes na tecnologia. Eles faziam tudo. Eles estudavam, eles tinham lazer, eles viam filme, eles liam um livro, tudo era no celular. Hoje está se tirando esse tudo. A gente tem que lembrar que adolescente é nativo digital. Nós estamos tirando uma parte deles. Ok, faz parte, faz. Tem que tirar? Tem. Eu sou, assim, ó, eu vou te dizer que essa lei vai nos ajudar muito, mas a gente precisa entender que vai ter um ponto de adaptação, um momento de adaptação e um momento para as pessoas também começarem a pensar nos abusos da lei. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo da minha casa. Tenho 2 filhos adolescentes, né? Eu brinco na internet que eu conheço a adolescência pelos 2 lados, né? Isso, estudou e depois você começou a estudar antes dele ser adolescente. Aí chegou a tua vez de ter a prova viva, né? Exatamente. Então, vamos lá. Tô com um problemão com a minha filha, que tem que sair da escola, tem que ir pro vôlei, e ela não pode nem pegar o celular para me dizer, mãe, terminou a aula, mãe, onde que eu te encontro, sabe? A gente não tem mais essa comunicação. Porque ela deixa em casa. Não, porque ela leva, mas na escola dela, por exemplo, ela só pode ligar o telefone quando ela sair da catraca. Tá. Quando ela sair da catraca, ela tá na rua. Ela recém fez 13 anos, eu não quero que ela fique na rua me esperando. Eu quero que ela fique dentro da escola, que é seguro. E aí, quando eu chego lá, ou alguém chega lá para levar ela no vôlei, a gente precisa ter 1 segundo de comunicação. Entendi. Entendeu? Então, assim, Renata, mas se não pudesse ter o celular, né? Antigamente não podia. Vocês iam achar um outro jeito? Ia. E a gente vai achar um jeito. Mas dá um nervosinho ali no início, até a gente se acostumar, entendeu? Então, eu acho que esse frenesi, ele está acontecendo dos 2 lados. Tanto os pais estão perdidos e não sabem mais como agir com relação ao celular, quanto os filhos. Cara, e eu também, né, eu não tenho filho, mas tenho os meus sobrinhos, tá? Inclusive meu sobrinho, tem até a irmã dele, né? No primeiro dia, eu tava na casa da minha mãe, primeiro dia de aula, agora, tudo bem, mora todo mundo na mesma rua, e a escola é na mesma rua. Então, assim, não tem o que dar errado. Tipo, beleza, deixa o celular aqui. Minha sobrinha, a Sara tem quantos anos? 8? 9? Sei lá. E já tem celular e tal, não tem o que fazer. Deixa o celular aqui. Beleza, foi pra escola, atravessou a rua. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, esqueci alguma coisa. E não tinha mais como falar com ela. E aí ficou assim, cara, primeiro dia já deu merda. Tipo, e eu fico imaginando todas as outras logísticas que existem. E está... Então, não sei no caso da sua escola, da escola da sua filha, estão se falando sobre isso? Alguma flexibilidade? Ou tipo Não. assim, se vira, vocês vão ter que dar um jeito? Se vira, tá. Se vira. Vou te dar um panorama dos meus pacientes de consultório, tá? Nenhum tá me reclamando. Eles reclamaram um pouquinho, quem reclama mais são os pais. Tá. Tá? O que tá acontecendo? Eles estão começando, estão descobrindo que tem coisas interessantes a fazer. Tem um mundo ali, ó. Né? Tem uma galera que vive aqui. Eu tenho uma paciente que ela disse assim, Renata, eu aprendi a jogar truco, porque no intervalo não tem nada pra fazer, a gente começou a jogar truco. Cara, que legal, entendeu? Porque junta lá 4, eu acho que é uma mesa de truco, eu nem sei jogar truco, não sei, tá? mas eu imagino. Mas lá junta 4, bom, é 4 interagindo. Sim. Não é 4 cada um vendo um vídeo diferente, tu entende? Aí outra coisa que tá acontecendo que eu tô recebendo, olha, faz 1 mês que começaram as aulas, mas que já tá vindo para consultório. Tem gente que não tinha problema de socialização que começou a apresentar. É óbvio que tinha, só que tava dentro da internet. Tava socializando com o TikTok. Né? Eles não estavam percebendo que eles não estavam conseguindo conversar com os amigos. Aí quando retira, tentava, né? Entendeu? Aí quando retira o celular, aí começa a se dar conta, cara, mas eu não sei nem falar com aquela fulaninha ali. Eu tô com medo de eu pedir pra fazer um trabalho e ela não aceitar. Meu! Cara, tem um cara que eu sigo na internet que
Pedro alguma coisa. Que ele faz uns conteúdos de cantada, né? De tipo, de ele chegando na mulher lá e tal, não sei o que, dá uma cantada engraçada, não sei o que, vai lá, pega o telefone e tal. E esse cara, ele tá vendendo um conteúdo de, tipo assim, as melhores cantadas e tudo mais. E parece que tá bombando e tal, não sei e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, na real, assim, ele tá ensinando o básico da convivência do tempo atrás. Que tu aprendia no natural. No natural, né? Até porque você não tinha outra opção. Tipo assim, você viu ali, você vai ter que chegar lá e falar alguma coisa, não tem jeito. E eu falei, cara, é realmente isso, ele tá ensinando o básico que a gente aprendeu tendo que aprender pra uma galera que agora tá descobrindo que, mano, se você não tiver o celular ali, você vai ter que falar com as pessoas. Opa, tudo bom? Como é que tá? E aí? Pô, que loucura, né? Tempo aqui maluco Porque hoje. a cantada pelo WhatsApp ou pela rede social vai, né? É, exato. Mas no tete a tete ali não vai. Não acontece. Porque precisa ter a coragem, né? É isso, que envolve... E a questão da coragem, eu acho que move muito a internet, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? O cara fica corajosão ali na internet e no ao vivo o cara não consegue. Aí, assim, que nem você tava falando da questão do desmame do celular. Você já pensou em alguma maneira que seria mais eficiente? Eu digo, porque você estuda isso, assim, você acha que algo poderia funcionar melhor? Tipo, no intervalo pode... Não, também ia dar meio... Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, sabe? Por quê? Primeiro, não vai existir uma regra única e mágica. O que vai acontecer é que cada local vai se adaptar de uma forma mais adequada, né? Essa lei deveria ter vindo do governo? Não sei, eu acho que a escola deveria ter esse poder de botar uma lei parecida. Só que hoje a gente sabe que as escolas não estão mais conseguindo colocar as leis. Entendi. E aí, hoje, o governo ajudou um pouco as escolas nisso. Cara, não é mais minha culpa, é uma lei externa e vamos se adaptar. E aí, eu acho que existiria até o medo, e aí todo um contexto, porque existe a falta de pulso firme dos pais, por tudo aquilo que a gente já falou. Existe a questão comercial, que aí o aluno fala assim, se a escola não pode celular aquela pode, eu vou pra aquela. E o pai não vai falar, não, você vai ficar aqui. Não, se você parar de me encher o saco, você vai pra aquela. Exatamente. Então, se não for uma coisa geral, ia ser uma dança das cadeiras de tipo... Eu acho que tem um pouco disso. E outra coisa, eu acho que a gente tem que permitir que os adolescentes encontrem uma saída, entende? Esse também é um aprendizado. Por quê? Porque vou pegar casos meus de consultório e tentar generalizar para a gente conseguir entender, tá? Pegar um caso lá de um menino, tá? Ficou mega revoltado. Aí ele me disse, mas pelo menos no intervalo deveria poder usar, tá? Aí eu perguntei para ele, tá, mas me diz uma coisa, se a lei viesse já assim, entendeu? Não pode usar na sala de aula, retira, não sei o quê, vai pra caixinha, mas devolve no intervalo e pode usar no intervalo, tu não ia ficar revoltado também? Claro, porque daí eu não ia poder ouvir meu negócio, entendeu? Então foi pro drástico, foi pro extremo oposto, para depois eles chegarem no meio termo. Mas os adolescentes vão ter que desenvolver esse meio termo, primeiro, tendo coerência, né? Entendendo que a lei vem de fora. Eles podem ter a argumentação, tentar convencer, fazer diferente. Eles não podem ganhar na força, porque essa força eles não têm. E assim, né? Eles precisam aprender que sempre foi assim, né? Tipo, cara, assim, sempre... amor, né? A vida sempre foi assim. Cara, isso não pode. Pô, você vai lá, argumenta, tá? Prova por A mais B que assim... eles não têm argumento nenhum hoje. Tu sabe que nas teorias antigas se dizia assim, que o limite vem de 3 fontes, tá? Primeiro, de casa, segundo, da escola e terceiro, da polícia. Exato. Certo? Na nossa época falavam direto isso, Exato. Né? Ou tu ensina o teu filho a respeitar a autoridade, ou a escola vai ensinar, ou se ele não aprender nem na escola, é a polícia que vai, né? Ensinar. Hoje, a escola não tem mais esse poder. A gente precisa que a escola retome esse poder, e eu não estou falando de poder, assim, exagerado, que faça mal para os alunos, não é isso. Claro que às vezes tem alguns professores que estão um pouco revoltados, e eu acho que eles têm que ter, inclusive, ajuda, porque foi desqualificado tanto essa profissão, que, bueno, a gente precisa resgatar o prazer de dar aula, o prazer de estar lá na escola, para eles conseguirem fazer bem o trabalho deles, né? A segurança, vou te dar um exemplo.
Não teve uns casos aí, no ano passado, ou retrasado, que eu não me lembro mais, de aluno que entrou, esfaqueou o professor, não sei o quê. Sim. Cara, eu tinha paciente professor, porque eu não atendo só adolescente, eu atendo criança, adolescente e adulto, tá? Eu tinha paciente professor que começou a desenvolver crise de ansiedade, porque chegava na escola e aí tinha que chamar a atenção de um aluno. E daqui a pouco ele pensava, cara, mas e se esse aluno levantar com uma faca e me esfaquear? Total. Totalmente dentro da realidade. Exato, tipo, né? não tem nem como julgar o cara. Fala, porra, é exato. Né? Eu também talvez... O que eu vou dizer? Não, tu tá fora da casinha porque tu tá pensando isso? Não, tá dentro da realidade. Exato. Entendeu? Então, assim, a gente tem que repensar nisso aqui e trazer para a escola essa condição de colocar algumas regras. Mas, para isso, os pais têm que aceitar que a escola coloca regras. Porque muitas vezes são os pais que descredibilizam a escola. Tô viajando ou não? Não. Tipo, o pai fala, teu filho, mano, não sei o que, botei pra fora da sala, sei lá, um exemplo. Mano, tinha um professor que era assim, o professor Clóvis de matemática, todo mundo que estudou lá na escola sabe. Cara, louco, tipo, hoje ele seria louco, hoje ele seria preso, fato. Tipo assim, conversou, ele vinha com a régua de 1 metro que ele fazia de geometria, batia na carteira, tal, falou de novo pra fora da sala, gritava, louco. Mas ninguém fazia, todo mundo, mano, se é hoje em dia, imagina, ia chegar lá e... Não que ele estivesse certo, não, ele não estivesse certo. Era exagero, não, ele né? ele era mais, ele era completamente... Vamos só clarear isso, não né? é pra todo mundo começar a fazer isso, então vocês vão ser presos, tá, beleza. Mas a libertinagem também não é a isso, saída. Exato. Né? Tipo, às vezes, muitas vezes, agora até viralizou recentemente, e aí também, e esse debate aconteceu, não sei se chegou a ver, nem sei o nome dela, que é a esposa do Thiago Silva, que é jogador do Fluminense e tal, e aí ela, acho que a professora, ou não sei se é a professora, mas algum funcionário da escola, falou pro filho dela que possivelmente ele tinha TDAH. E que era para ele procurar uma psicóloga, procurar um profissional. Foi isso que ela falou. A mãe surtou na internet. Falou, então quer dizer que eu pago a escola pra professora vir dar diagnóstico? Começou a falar várias. Cara, eu não tô dizendo se estava certo, tá errado. Mas a professora meio que deu uma dica. Tipo assim, procura e tal. E ela totalmente... E aí teve muita crítica. Totalmente descredibilizou a professora. Talvez realmente a professora não era uma psicóloga, mas ela tá vendo várias pessoas ali e ela deu E essa mãe, no caso, ela totalmente descredibilizou. Então eu acho que ela é só um retrato, mas eu acho que muitas vezes acontece. Eu já vi coisas, tipo, como é que vai falar do meu filho? Cara, não, ele é teu filho, mas ele é mais uma pessoa na sociedade. Então, antes de ser seu filho, ele é um humano e pode sim acontecer coisas. Porque eu vejo muito isso, o meu filho, não é, tá bom, ele é. E eu falo muito isso porque tinha lá nas viagens. O meu filho não faria isso. Ele fez. Ele faz, não sei, na tua cara, mas aqui ele fez. Então eu acho que acontece um pouco disso, né? Da descredibilizar e tinha que rolar um bate-papo geral da galera aí, né? Assim, nós estamos numa geração de filhos especiais, né? Só que teu filho é especial só pra ti, só pra entendeu? você, exato. Não é pra sociedade. Porque junto com o teu especial, tem o outro que é especial para outro pai, o outro que é especial para outra mãe, né? E a gente precisa entender que as pessoas se constituem cumprindo uma dinâmica de desenvolvimento. E isso vale para todas as idades. Hoje a neurociência já nos trouxe a descoberta que... Ai, peraí que tá um cabelo aqui. Eu não tenho esse problema, então eu tenho que ser, né, solidário com quem tem. Nos trouxe a descoberta de que nós somos capazes de mudar e de evoluir até o último dia da nossa vida. Antigamente se pensava que tu concretizava a tua personalidade, depois tu só ia aparando as arestas, né? Aprendendo a lidar com teus defeitos, enfim. Hoje a gente sabe que a gente é capaz dessas mudanças, mas que para isso a gente tem que querer. Só que hoje nós trabalhamos com adolescentes, crianças e tudo, que só fazem o que querem. Eles vão para a escola se querem, eles não vão se não querem. Eles vão na psicóloga se querem, se eles não querem, eles não vão. Hoje eu respondi, porque toda semana, pelo menos, eu abro umas 2 ou 3 caixas de perguntas, 3 dias diferentes para as mães. Hoje uma mãe perguntou, Renata, meu filho tá com depressão, tá com crise de ansiedade, não sei o quê, mas ele não quer ir na psicóloga. Cara, não. Se o teu filho tivesse pneumonia, tu ia perguntar para ele se ele quer tomar um antibiótico ou não? Não, entendeu? Tem coisas que a gente precisa saber que se fazem independente de querer ou não. Quantas vezes tu, no teu trabalho, lá com os adolescentes, tu acordou indisposto, com febre, gripe, seja o que for, mas tu tinha que levantar e ir trabalhar. Exato. Tu não podia ficar na cama e dizer assim, hoje eu não tô afim.
Não existe isso no mundo dos adultos, entende? Só que pra gente chegar no mundo dos adultos sabendo que isso não existe, a gente tem que ensinar lá na infância e adolescência, né? Não, não, isso que você falou faz muito sentido. E ao mesmo... A gente falou, né? Para as mães, eles acham que os filhos são especiais. E eu acho que os próprios adolescentes de hoje, eles estão acreditando nisso. Que eles são especiais. Tipo assim, meu chefe brigou comigo. Não é com você não, Fê. É qualquer pessoa. A sociedade vai brigar com você. Tipo, sei lá, coisas que teoricamente são normais. Tipo, não, isso aqui é muito chato. Trabalhar é isso aí, cara. Não tem muito o que fazer, não. Eles não estão achando que eles são mais especiais, assim, tipo, é comigo. Tipo, isso é uma consequência, talvez, dos pais, né? Do que os pais estão colocando na cabeça deles ali, basicamente. E aí, se ele é especial, por que ele tem que furar um papel? Não se faz mais isso, né? Na minha época, meu primeiro trabalho... Eu comecei a trabalhar com 16 anos, tá? No meu primeiro trabalho, a minha primeira função era furar papel para arquivar, né? Hoje não existe mais. Mas se ele se acha tão especial, ele não vai fazer um café. É isso. Pô, eu já tive paciente com 30... Eu acho que na época tinha uns 32, tá? Formada em arquitetura. Não ficou um mês trabalhando no primeiro emprego, porque pediram para fazer um café. Ela disse, mas eu não sou paga para isso, eu estudei para ser arquiteta. Cara, pelo amor de Deus, eu até faxinar meu consultório, eu faxino. Nossa senhora. Entendeu? Então, assim... Né? Faltou palavras. Não, mas é isso. Eu acho que rola muito disso, assim. E eu acho que vai chegar uma hora que é aquilo, eles vão se autorregular, assim, vamos entender, cara, tem muita coisa que não é legal fazer, mas você vai ter que fazer. E vai chegar uma hora que ele vai entender que eu vejo muito isso. Eu tava vendo outro dia, essa mesma menina que eu falei dos conteúdos, ela falou, cara, acho que era, o cara voltou ele voltou das férias e trouxe as notinhas pra empresa pagar tudo que ele tinha gasto. Mas o que é isso? Ela falou, não, são as notinhas do que eu gastei. Cara, mas não faz sentido, né? Ele falou, não, mas é que eu vi aqui que eram férias remuneradas. Eu falei, não, meu querido, peraí, né? Tipo, ó que loucura, ele tá se... Imagina, tá, tipo, falta de noção total. Mas essa falta de noção é porque alguém, em algum momento, deixou ele criar isso na cabeça ali, né? Quer ver uma outra questão que pega com essa galera? Todo mundo quer ser empreendedor. Cara, mas para tu ser empreendedor, tu tem que ter a abertura para isso, o dom para isso. Não é dom porque a gente sabe que tudo é estimulável, mas tu tem que ter um perfil para isso. Assim como não é todo mundo que consegue ser um comunicador. Eu tô aqui na tua frente pensando, cara, como ele articula bem, não sei o que legal. Mas esse é o teu dom, é o teu jeitinho, tu entende? Não é qualquer pessoa é só querer, né? Que pode sentar no teu lugar e fazer o teu trabalho do jeito que tu faz, tu entende? Por isso que na sociedade a gente tem diversas profissões. Por isso que na sociedade a gente tem pessoas que se dão melhor no empreendedorismo, outras pessoas se dão melhor numa empresa, outras pessoas se dão melhor, sei lá, num emprego informal, e tá tudo bem. As pessoas têm que encontrar o seu jeito. Agora, não é assim, então o que dá dinheiro é ser empreendedor, então eu vou ser empreendedor na internet. Mas não chegou o meu momento ainda. Então tá, então eu vou ficar sem ganhar nenhum real na pindaíba, mas eu não me submeto ao que eu não tenho dom. Ao que eu não quero, ao que eu acho que é pouco pra mim. Não, entendeu? É isso. Tipo, eu queria ter a habilidade do Neymar e tá lá ganhando, entendeu? Comprando mansões em Santos, né? Tipo, o cara, exato, o cara não é o que você quer, é o que você tem que aceitar que tem coisas que são boas pra você e você tem aptidão pra isso. E por mais que você talvez não queira, mas às vezes é isso que você faz bem, velho. E aceitar que não é, o mundo não tá sendo cruel com você, né? Tipo, cara, e acho que tem um pouco também de olhar em volta e falar, cara, vamos ver aqui, né, as oportunidades no que eu me dou bem, e acho que a galera vai se encaixando nisso. Hoje em dia, a gente tava falando sobre voltar só naquele negócio da diferença, né, do gap que existe do que é consumido e tudo mais. Existe algum tipo de estímulo, interesse, tipo, que nem, por exemplo, você falou, você fala pros pais perguntarem pros filhos o que eles estão consumindo? Ou, tipo assim, é melhor... Os filhos não vão falar, por exemplo, por que você tá assistindo na internet? Porque eu vejo muito disso. Às vezes, minha irmã fala, não sei o que ela tá vendo na internet. Qual é a melhor maneira? Tipo, hoje em dia tem algumas ferramentas das próprias redes sociais, né? Mas você tem visto alguma coisa que tá mais eficaz? Tá, tu diz de olhar o que os filhos estão consumindo na internet. Isso, porque eu não sei se os filhos vão contar, entendeu? Tá, se a mãe perguntar, não sei se ele conta. Entendi.
Essa é uma dúvida de quase todos os pais, tá? Sempre me perguntam, Renato, o que eu faço? Como eu controlo? Eu posso coordenar? Não posso coordenar? Tem que ter senha? Não tem que ter senha? Ó, negócio é o seguinte. É muito fácil tu fazer acontecer quando tu começa a fazer certo? Então lá, a tua filha, teu filho vão ganhar um celular. Não importa que idade a mãe e o pai vão dar celular. Aí é contestável neurologicamente, mas eu tô tentando pensar só no aprendizado e no vínculo, tá? Digamos que daí tu deu o celular. Tu dá o celular com uma condição. Olha só, tô te dando celular, isso é uma coisa importante. Então, existem, né, formas de usar esse celular. Tu tem que cuidar o jeito que tu conversa com teus colegas. No grupo do WhatsApp, tu não pode ser grosseira, tu não pode botar foto de outra pessoa que comprometa, blá, 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 e blá, blá, blá. E mais, por um tempo, eu vou ter a tua senha, porque de vez em quando eu vou dando uma olhada para te ajudar a coordenar isso, porque tu não sabe ainda fazer, eu vou te ensinar. Ponto. Tu resolveu todos os problemas, tá? Aí, tu vai ter que olhar de vez em quando, porque essa pessoa tá tranquila, entende? Agora, tem mães que deram o celular com 5 anos, aí querem a senha do celular com 17. Aí já foi. Cara, já foi, boi com a corda, desculpa, né? Entendi. Mas não tem mais como tu entrar na rede social do teu filho e exigir a senha para ele te dar. Precisa ter uma construção. Qual é a idade de maior influência? É na pré-adolescência e fase inicial da adolescência, entre 11, 14 e 15, tá? Essa é a idade que mais precisa fiscalizar. Então, se vocês aí de casa, se tiverem filhos nessa idade, deem uma controlada, de vez em quando dá uma incerta lá, dá uma olhada no WhatsApp, dá uma olhada no Instagram, numa rede social, no TikTok, vê se tá tudo bem, vê se tem algum xingamento em alguma conversa, vê se tem alguma foto comprometedora. Às vezes, gente, é uma olhada. E desculpa te interromper, mas de alguma maneira procure conhecer mais sobre redes sociais. Eu tava vendo um assunto falando sobre isso, e aí o cara tava falando que a menina conheceu um cara no Discord, né? Cara, Discord é uma outra rede social aí, tá? Muito provavelmente os pais nem conhecem, e no Discord o pau tora, né? Porque não tem muita regra lá dentro, não. E não fica gravado, né? Tipo, o Discord bagulho é loucura. E a menina conheceu um cara que era, acho que fake, tá? Sei lá, 14 anos, fugiu de casa, mudou pra conhecer o cara em outra cidade. E assim, vai ter pai, vai ter mãe que não faz ideia do que é o Discord. Entendeu? Então, de alguma maneira, ele tem que ir lá. Bota um Google aí, redes sociais, não sei. Sabe? Porque senão ele vai ficar perdido. Hoje é muito... E eu falo isso porque é extremamente fácil um adolescente enganar o pai na internet. Sim, mas a minha pergunta vai para antes, tá? Tem que ser um negócio muito no começo ali da... Mas vamos pensar nesse exemplo que tu deu, tá? Para essa menina fugir com esse cara, quantas horas por dia ela passava no Discord sem ninguém desconfiar? Entendeu? Eu sempre digo para as mães, teu filho não quer mostrar, não quer não sei o quê, não sai do computador, não sai da frente do não sei o quê. Cara, vai pro quarto dele. Ele não sai do quarto, vai pro quarto dele. Mas o que eu vou falar? Eu já fiz isso. Meu filho tá lá jogando, eu vou lá, pego meu celular, deito na cama dele, começa a jogar um joguinho. Mãe, o que tá fazendo aqui? Tô jogando, não quero ficar sozinha. Eu tô aqui. Entendeu? E tá tudo bem. Agora, entra no quarto do teu filho, vê se ele tá bem, se não tá bem, se tá irritado, se não tá irritado. Renata, mas jogo prejudica. Cara, jogo é trilegal, né? Jogo desenvolve áreas cerebrais. Essa história de ser totalmente contra jogos, internet, não sei o quê, eles são nativos digitais, a gente não tem como tirar eles desse mundo. Agora, a gente tem que entender que quando desregula o humor, a gente precisa intervir. Tu tá vendo teu filho, né? Lá, jogando um jogo, Fortnite que seja, tá? Que é um dos mais comuns que tem. Ele tá jogando super bem, se divertindo, ok. Não, ele tá jogando e ele explode de raiva, e daqui a pouco fala um monte de palavrão, e daqui a pouco brigou com um amigo. Cara, chega junto. Tu tá ouvindo, se ele tá falando isso, tu tá ouvindo, nem que seja de fora do quarto. Entra na mesma questão do excesso de qualquer coisa. Ele pode jogar, mas a partir do momento que ele jogou no quarto e tá puto na mesa... Exatamente. Não convive com as pessoas porque ele tá jogando... É uma outra questão. Quer ver um questão. outro exemplo? Tive uma mãe uma vez que estava apertada porque estava pagando o celular do filho e quebrou. E ela teve que comprar outro. Aí eu perguntei, mas para aí, por que quebrou?
Ah, é que ele teve uma crise de raiva e jogou na parede. Ah, Cara, e tu foi lá comprar tá outro. maluco? Que Pelo isso? amor de Deus. Vai ficar Meu sem filho, até coitadinho. quitar. Ele ganhou um telefone no ano passado, tá? A gente trocou os telefones no ano passado. Na primeira semana, e foi sem querer. A gente sabe quando é sem querer e quando não é. Ele tava brincando com a mana lá e ele botou o telefone assim, sabe quando tu bota assim, ó, e fica aqui, ó, na quina da mesa e caiu, espatifou o telefone. Tá quebrado até hoje. Por quê? Faz um ano. Por quê? Mesmo que tenha sido sem querer e tá tudo bem, eu não xinguei ele. O castigo dele é usar aquele telefone quebrado. Pra na próxima vez ter mais cuidado. Cara, tu pode ter certeza que quando ele trocar esse telefone, ele vai cuidar como se fosse a vida dele. É isso. Né? Agora, uma mãe pega e repõe um celular que o filho quebrou numa crise de raiva, bom. São as coisas que controlam, né? Então, tipo assim, da próxima vez, ele vai pensar 2 vezes antes de ter uma crise de raiva. Tipo, e aí ele já vai falar, isso aqui não dá pra eu fazer. Né? Tipo, é o que você tá falando, tipo, às vezes você tá puto com alguém na rua, você quer dar um rodo na pessoa na rua. Mas a polícia vai te falar assim, você não pode fazer isso. Porque na próxima você vai ficar preso e na próxima você... Então, assim, a pessoa tem que ter consequências por, querendo ou não, na próxima vez ele vai, antes de colocar o celular na mesa, não ter o relaxo de, tipo... Exatamente. Pô, a mesa tem todo esse espaço da mesa, deixa eu botar aqui no meio... Né? E é isso que a vida vai fazendo com as pessoas. Sensacional. Quanto tempo a gente tem aí, Pedro? 1h10. Boa. No final, eu sempre faço umas perguntas. São perguntas aleatórias. E eu brinco, né? Que elas não têm nada a ver com o que a gente conversou até agora. Mas eu queria dar uma moldada nelas referente ao que a gente tá falando aqui. Tem uma que eu sempre falo, né? E a primeira pergunta que é: se você pudesse viver em qualquer época da história, qual você escolheria e por quê? Mas aí eu queria trazer pro seu, né, pra área da psicologia, assim, existe historicamente, e eu tô falando no sentido de a gente passou por, sei lá, agora a gente tá falando muito de revolução digital, que aparentemente deixou tudo um pouco mais conturbado e tal. E aí tem a questão, geração Z. Você acha que historicamente existe alguma geração que, tipo, essa geração conseguiu formar um caráter de uma maneira, socialmente falando, mais... Não sei, existe alguma coisa assim, historicamente? Estudos dizendo, pô, essa época aqui foi... Que nem... Talvez no futuro essa vai ser taxada como a mais difícil. Tô viajando, não? Olha só. A época atual sempre é mais difícil. Porque ela traz o novo. Entende? Existem muitas pessoas que romantizam épocas passadas. Esses tempos o meu filho me perguntou, mãe, qual foi o dia mais feliz da tua vida hoje? Porque eu tô viva, porque eu tô aqui contigo, porque eu tô com saúde, eu tô podendo trabalhar. Cara, tiveram vários momentos na minha vida em que eu fui feliz. Mas hoje precisa ser melhor do que o ontem e precisa ser um pouquinho pior do que o amanhã. Total. Né? Então, assim, eu costumo dizer que cada época traz os seus desafios. E a gente precisa só aprender a lidar com esses desafios. Porque são os desafios que nos produzem mudança. É a crise que faz o ser humano crescer, né? De verdade. Eu não consigo entender alguém achar melhor a época que não tinha o fogo, que não tinha a energia elétrica, entende? É inegável que a nossa vida é muito mais fácil. Só que junto com a facilidade vem... O comodismo. Exatamente. Ali. Junto com a comodidade. Outro dia eu tava ouvindo um cara falar sobre isso. Fogo, eletricidade e tudo mais são comodidades, óbvio, né? Que eu posso ligar o fogão e não preciso ir lá e ficar trachando o pauzinho na madeira lá, sei lá. Nem sei como é que fazia, tá vendo? Eu já tava fudido. Não sei. Já não ia fazer. Mas junto com a comodidade vem o comodismo, porque se acontece alguma coisa, tipo, sei lá, se o meu avião cai na floresta, eu talvez não saiba sobreviver, porque eu não sei fazer um fogo, tá ligado? Uhum. É tipo isso. Então, junto com a comodidade vem o comodismo. Pô, a gente tá acostumado com, sei lá, o ar-condicionado. Fez calor, a gente quase morre. Então, assim, vem uma questão que é a linha muito tênue ali. Pouquíssimas pessoas vão ter que sobreviver na floresta. Mas pode acontecer. E se você, né? Então, eu acho que meio que reflete tudo isso. Tipo, você não precisa... Aquilo, você é tratado como o neném especial da mamãe. Lindo. Até a hora que você sai na rua e a tua mãe não tá lá. Tipo, você toma uma trombada no metrô. Até a hora que sai uma espinha aqui e todo mundo começa a rir de ti. É isso. Ah, Renata, mas isso é bullying. Cara, acontece desde que o mundo é mundo. Exato. Só que hoje tem um nome, né? Inclusive, saudades. Porque tinha coisa que só o bullying resolvia. Isso é eu que tô falando, tá? Não vai depois, né? Depois vai falar que a psicóloga falou. Jamais. Maravilhoso. Vamos ver aqui, ó.
Algo... E aí, normalmente essa pergunta é assim, ó. Algo que você gostaria de ter aprendido que até hoje não aprendeu. Mas talvez algo que você... Tudo bem, se fizer sentido algo que até hoje você não aprendeu, mas algo que você gostaria de ter aprendido antes. Eu queria perguntar pra você. Que, ou, tipo, da outra, se eu já soubesse disso lá... Tá, tu vai perguntar pra Renata, não pra psicóloga. Isso, pode ser. Beleza. E talvez na psicologia faça sentido, tipo, não sei, pô, isso que eu tô ensinando agora lá, que eu aprendi depois, talvez resolveria casos passados, não sei. Tá, vamos lá. Algo que eu gostaria de ter aprendido antes. Tem uma coisa que é bem importante. Entender que 1 milhão de pessoas vão me amar pelo mesmo motivo que 1 milhão vai me odiar. Que foda. Repete pra ter corte. Repete pra ter corte. 1 milhão de pessoas vão me amar pelo mesmo motivo que 1 milhão vai me odiar. E isso constrói em mim a coragem de eu ser eu. Foda. Entende? Isso eu gostaria de ter aprendido antes. Cara, isso é muito doido. Porque... eu acho que todo mundo tinha que ter essa percepção, né? Mas não é fácil. Não. Porque a gente cresce com um sentimento de tentar agradar o outro. Primeiro a gente tenta agradar a mãe e o pai. Depois a gente tenta agradar os amigos. Depois a gente tenta agradar a esposa, o esposo, o filho, a filha, os amigos, o trabalho, o chefe, não sei o quê. Cara, é uma vida tentando agradar outras pessoas. Uhum. Até o momento que tu para pra pensar, tá, mas e eu tô feliz com tudo isso? Geralmente isso acontece perto dos 40, né? Depois dos 30, perto dos 40, é a idade que as pessoas geralmente começam a pensar nisso. A ver até que ponto vale a pena tu sofrer tanto para agradar pessoas que tu nunca vai agradar. Porque se tu não gostar de mim pelo meu jeito, eu posso mudar, pintar meu cabelo, cortar, emagrecer, engordar, o que for. Tu vai continuar não gostando de mim. Uhum. Entende? Total. E se tu gostar de mim, tu vai gostar de mim independente do jeito que... da bobagem que eu possa falar. E isso faz você filtrando... E filtrando tudo, né? Tipo assim... outro dia tem a famosa frase lá, né? Que se você não consegue mudar o ambiente, mude de ambiente. Então, assim, cara, se ninguém gosta de mim aqui, não adianta eu mudar minha personalidade, tudo pra agradar essas pessoas. Talvez eu tenha que ir pra um outro lugar. E aí você vai filtrando os seus relacionamentos, tudo. Se você tiver essa percepção, que às vezes... E aí, eu acho que também tem que ter uma... Não adianta você também ser um puta de um otário e tá fazendo um monte de merda e tá vendo que tá todo mundo... talvez eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas talvez ali não seja o seu ambiente e você vai filtrando. Eu acho que a vida, se a pessoa tiver essa percepção, realmente, fizer essa percepção lá no começo da vida, ela vai, né, talvez, indo pra melhores caminhos. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que faria sentido. E foi até engraçado isso que você falou agora. Sei lá, um mês e pouco atrás, a gente teve aqui a Jennifer, da questão do avião lá e tal. E ela falou muito disso, assim. Ela falou, beleza, acabou viralizando e tal, não sei o quê. Porque eu só mantive a minha escolha, né? No caso da menina lá, ela falou, pra você ver como que isso é uma coisa simples, mas que teoricamente é tão absurda. Ela viralizou no Brasil inteiro porque ela simplesmente quis ficar no lugar que ela comprou. E ponto. Tipo assim, ela não fez, tudo bem, aí a gente vai falar uma coisa ou outra. Mas você entendeu? Ela comprou um lugar e ela quis ficar onde ela comprou. Ela resolveu falar não quando ela podia falar não. Sabe que eu vi um vídeo dela falando isso, né? Ela só disse não, né? E, cara, as pessoas não conseguem dizer não. Talvez o que tenha feito viralizar, aqui na minha humilde interpretação, foi justamente mostrar para as pessoas que pode dizer não. É isso. Sabe? É uma coisa muito louca, porque é óbvio. Mas o óbvio, pra mim, pode não ser óbvio pra ti. Uma coisa, né? que a gente aprende muito lá, assim, o óbvio, pra ele ser óbvio, ele precisa ser dito. Sim. Cara, isso pra mim é óbvio. Tem coisa que pra você é óbvio que pra mim não é óbvio. E a gente parte do pressuposto que é óbvio pra todo mundo. Então, por exemplo, pra mãe da situação, é óbvio que ela vai ceder o lugar pra uma criança. Pô, não é óbvio. Eu paguei por esse lugar. Se eu quiser, ok. Mas se eu não quiser, também ok. Da próxima vez, você vai lá... E é aquilo que a gente falou. Com as coisas que vão acontecendo na tua vida, você vai abrir. Na próxima vez, você reserva a sua passagem antes, que aí você coloca quem você quer do lado de quem você quer. Você compra a passagem de última hora, você bota onde quiser, onde tiver e fé, entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas é muito disso. É muito um caso de, cara, ela só falou não.
E ela nem falou, ela falou, não, vou ficar aqui, pronto. O mundo acabou, tá ligado? Muito louco. Cara, eu acho que é isso. Queria saber se tem mais algum recado que você quer passar pra galera, que você vai falar, cara, isso aqui é importantíssimo a gente falar. Se tiver, pode utilizar a sua câmera, se não, quiser agradecer. Rede social apareceu aí por vários momentos, mas onde o pessoal te encontra, o que o pessoal precisa saber. E queria te agradecer muito pelo bate-papo. Queria saber se você gostou de conversar, bater esse papo com a gente. Acho que foi bastante proveitoso, né? Achei fantástico, adorei. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira. Se deixar, a gente vai embora aqui, né? Olha só, quero dizer uma coisa. Quando eu entrei na internet, eu rompi vários padrões, porque dentro da minha profissão, hoje todo mundo está na internet. Eu entrei na internet há 7 anos atrás. Então, naquela época, era quase como um crime uma psicóloga ficar interagindo, levando coisas para os pais, mas eu sempre tive a intenção de ajudar os pais a dar conta dessa adolescência que está tão complicada. Então, eu tenho um projeto na internet, que é o meu Instagram. Lá no Instagram, eu trago conteúdo para ajudar as mães gratuitamente, todos os dias, com caixa de perguntas, com vídeos, com reels, né? Eu ensino, eu tenho workshop para adolescentes, eu tenho curso para as mães, que agora vai passar por uma remodelação. E eu estou construindo uma comunidade para as mães para conseguir dar esse respaldo, sabe? O encorajamento de elas retomarem essa função materna e os pais a função paterna para fazer com que esses adolescentes consigam se desenvolver. E eu fiz o curso de formação em adolescência contemporânea para as psicólogas, que, gente, ficou tão legal. Hoje uma psicóloga me passou assim, Renata, tu tá indo gravar podcast, tu não esquece da gente, o próximo curso eu já estou inscrita, não sei o quê. Muito legal, né? Então, queria dizer que para todo mundo que precisa de ajuda, gente, lá no meu Instagram, eu ajudo todo mundo. Nunca fico uma mãe com uma dúvida, ou com medo, ou com insegurança. Na pior das hipóteses, eu faço um encaminhamento. Perfeito. Né? Eu digo o que tem que procurar, se é um psicólogo, se é um psiquiatra, se é um neuro, se é uma psicopedagoga, que tipo de médico, enfim. Às vezes a gente não sabe, né? Para que lado se virar. E é como tu disse, trazendo para o universo das mães, o óbvio só é óbvio se a gente diz, né? Mas não pode sei lá, um adolescente, um pré-adolescente ficar gritando com a mãe e bater na mãe porque tá com raiva. Cara, a mãe só vai saber que não pode porque eu tô dizendo, ou porque o fulano tá dizendo. Por quê? Porque a gente baseia o nosso conhecimento e a nossa percepção nas mães, talvez, das grandes cidades. Mas hoje eu tenho seguidoras do interior da Paraíba, entende? Que não tem um psicólogo por perto, ou se tiver que levar a filha para tratamento, é 300 quilômetros da casa dela. E aí, dificilmente vai, né? Não vai porque não tem nem condição de ir, né? Não tem tempo hábil para conseguir fazer tudo isso, né? Então, vocês estão todos convidados. Quero que vocês me sigam lá no Instagram e aproveitem todo aquele conteúdo lá. Vou receber com vocês com todo carinho. Maravilhoso. E muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, assim, é um assunto que eu acho que é de grande valia para todo mundo e a gente pode falar disso aqui por várias e várias vezes. E aí você falou de uma questão aí agora, só para finalizar, que acho que é tão importante quanto esse conteúdo chegar para as mães, quanto para os adolescentes. E você atende os adolescentes, eu acredito que os adolescentes vão até você porque as mães levaram. Mas tem uma galera adolescente que te segue? Como a gente pode fazer isso, deixar isso atrativo pro adolescente? Porque eu acho que tem algo que tem que ser falado pra eles, né? Tu sabe que nas caixas de perguntas, muitos adolescentes me perguntam. E quais são as dúvidas deles nesse sentido? Tipo assim, o que eu faço com a minha... Se é normal ter tanta ansiedade, se faz parte... Renata, como é que eu vou conseguir uma amiga se todas as minhas amigas contam todas as minhas coisas pra todo mundo? Entendi. Sabe, umas coisas que pra gente é tosco, mas pra eles não é tosco. Né? Eu vou dizer a mesma coisa que aquela psicóloga me disse lá com 16 anos. O que te faz sofrer não é bobagem. Pode ser bobagem para outra pessoa que já passou por isso e já aprendeu com isso. Mas para ti que está vivendo a primeira vez, não é bobagem. Assim como daqui 200 anos, alguém vai olhar para trás e vai pensar assim, nossa, aqueles arigó lá, como se preocupavam com bobagem. Cara, para nós não é bobagem. É isso. Né? Igual a gente falou, antigamente o cara se preocupava como ele ia fazer fogo. A gente falava, o cara, como é que ele vai fazer para fogo? Hoje a gente já participou aqui, que idiotice. Cara, sensacional. Doutora, queria te agradecer mais uma vez. Como eu falei, é que você mora em Porto Alegre, né? Moro em Porto Alegre. Quando estiver por aqui, quiser, a gente marca. Tem mais assunto que a gente falou, é contemporâneo, coisas novas vão acontecer e novos assuntos vão surgindo.
Então, sempre que quiser, as portas estão abertas, pode vir que vai ser um prazer te receber aqui de novo. Beleza? Muito obrigada. Pedrão, vem na minha aqui, ó. Pessoal, queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Como eu falei no início, se você assistiu o episódio até o final, não curtiu, não compartilhou, não fez um stories, não me marcou, não marcou o podcast, não marcou a doutora, você tá de brincadeira. Você é um brincalhão. Então dá essa moral pra gente que é legal demais. Se você, não entendiu alguma coisa, você volta e assiste de novo, porque foi aula grátis aqui hoje. Então, vai, assiste, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser relevante, que com certeza você conhece ou uma mãe ou um adolescente que tá batendo com a cabeça aí. Então vai ser legal demais esse conteúdo chegar nessa pessoa, beleza? Queria agradecer a Reserva, como eu falei, o link tá aqui embaixo, cupom de desconto 10%, DG Candy, não esquece seus docinhos pra você levar embora. E se você gosta de doce, você tem que colar lá na loja da DG, beleza? Avalia nas plataformas de áudio, você tá vendo pelo Spotify ou Amazon. E dito isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu!